Olá, eu sou a Thaís Yanaga e essa aula eu aprendi com o Master Ji, que é um professor de yoga indiano. Ele esteve no Brasil ano passado e essa aula para mim foi muito esclarecedora para entender, a essência do que é yoga, do que é tantra, e também é uma aula interessante para a gente destrinchar um pouco esse caminho da mente externa, da mente comum, para a mente interna, para a nossa corrente de meditação. Nesse encontro, o Master Ji, ele comentou, que no Ocidente se faz muita confusão, misturando muitos conceitos, para qualificar o yoga, Isso pode criar uma série de maus entendidos, Então você tem Hatha Yoga, Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, Hot Yoga, enfim, existem várias classificações e isso pode gerar um distanciamento da essência do que é yoga, Ele diz que no país dele, na Índia, se pratica yoga, é só yoga, É uma coisa só, Mas então o que é yoga, Yoga é o controle dos pensamentos, da mente, Ele ainda citou no Sutra Patanjali, que foi escrito há mais de 5.000 anos, nesse Sutra Patanjali ele descreve que o yoga é o controle dos desdobramentos da mente, Então, quer dizer, o yoga é o controle dos pensamentos, é o controle da mente. E o Tantra é uma técnica, Então, a parte teórica é o yoga e a parte técnica, a parte prática é Tantra. E é tudo. Então, Tantra é uma técnica para praticar a teoria yoga, que é o controle da mente, o controle dos pensamentos. Então, uma distinção importante que eu vejo, às vezes a gente tem um conceito de controle, como parar, Controle em sânscrito é nirodha, que significa regulação. Então, o controle significa regular, não é parar, não é reprimir, não é negar. Então, assim, nós temos os 10 sentidos, Ele descreve os 5 sentidos de percepção básicos que a gente conhece: audição, tato, olfato, paladar, visão, e os outros 5 sentidos de ação, que é a fala, a apreensão, o caminhar, os órgãos excretórios e os órgãos reprodutivos, os órgãos de procriação, e que na verdade não é só a questão física de procriação, é a própria energia da criação, é um significado, um símbolo que está além, desse aspecto físico de procriação, Então, os nossos sentidos, esses nossos 10 sentidos, eles estão sempre ativos, nos mantendo vivos. E essa é a função deles, se manterem ativos, cumprindo a sua função. Ou seja, não tem como a gente parar a mente, Tem muita essa associação de que meditar é não pensar, Não tem como a gente parar a mente, não tem como a gente parar os nossos sentidos, Porque eles são feitos justamente para estarem sempre ativos. Então, a mente, ela faz parte da nossa natureza, A mente, ela precisa fluir, ela precisa... não dá para a mente ser reprimida, a mente parada. Ou seja, a gente não consegue parar nada na existência, Não tem como a gente controlar a natureza, parar a natureza nesse sentido,
Então, quando a teoria do yoga diz regular, quando você pratica Tantra, você regula. E essas técnicas, né, as técnicas do yoga, do Tantra que são usadas, elas são usadas para regulação, né? Elas ajudam nessa regulação, nesse equilíbrio. Então, tem alguns passos que a gente deve seguir e observar nas nossas práticas, né? O primeiro passo, o primeiro nível seria o nível puja, né? Que é o nível grosseiro, né? Onde a sua mente está do lado de fora, do lado externo, né? Que a gente poderia associar com a mente comum. O segundo nível, que é o nível yoga, né? É um nível sutil, onde é a transição, é um estágio intermediário entre a nossa mente comum e a mente interna. E um terceiro nível, que seria o nível mantra, né, é o nível supremo, né, onde a nossa mente, então, tá do lado de dentro, tá no interno, né. Então, esses três passos, né, o puja, yoga e mantra, eles desenvolvem a concentração em nós. Então, puja é a forma mais grosseira, né, do Tantra. Essa prática externa, né, de adoração a uma deidade ou uma divindade do lado de fora. Então, a gente reverencia um objeto externo, né? E puja é uma prática muito simples para a gente se autorregular. Então, você faz uma oferenda ou um ritual, né, de adoração externa. Então, por exemplo, você pode oferecer flores no seu altar, você pode oferecer água, não precisa ser necessariamente no altar, mas é uma prática externa que você faz e que vai reverberar internamente, né? Uma prática simples que ajuda nessa autorregulação. Mas esse é o nível mais grosseiro do Tantra, né? E aí a gente parte para o segundo nível, que é o Yoga, né? Como eu falei, que é esse estágio intermediário, né? Que é a forma sutil do Tantra, né? É a transição da mente externa para a mente interna. E dentro da prática do Yoga, né? Existem esses 8 passos, né? Dentro do Ashtanga. Nos primeiros 5 passos, a mente está do lado de fora, mas ela está controlada. Ela está no externo, mas ela está controlada. Esses 5 primeiros passos, né, essas práticas externas dentro da yoga são yamas, niyamas, asanas, pranayamas e pratyahara. Na sequência, os 3 últimos passos do yoga, né, tem as práticas internas, né, onde a nossa mente está do lado de dentro, né? Ela está interiorizada, ela está controlada, né? Esses 3 últimos passos é Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, como a gente pode perceber, o yoga tem esses 5 primeiros passos externos, onde a mente está do lado de fora, mas ela está controlada, e depois tem esses 3 outros passos, onde a mente já está no lado interno, né? E na sequência a gente tem o mantra, né, que é o terceiro nível, que é o nível supremo, né, a forma suprema do Tantra. E a repetição do mantra, ele foca a nossa mente do lado de dentro, né? Mantra é aquilo que libera a mente. E com esse controle, né, à medida que a gente vai conseguindo essa regulação, a nossa mente, ela vai se acalmando, né? Ela vai entrando num estado mais tranquilo, mais estável, né? E a gente, à medida que a gente pratica, a gente vai percebendo essa regulação da mente. Quando a gente consegue controlar a mente, é como se a gente pudesse conquistar qualquer coisa, né? No sentido que a gente desenvolve esse poder, essa força interna, né? De não estar mais tão suscetível às situações, aos acontecimentos, mas a gente
como que assume as rédeas, né, da nossa autoconsciência e consegue assim nos manter puros, manter a nossa mente pura, né? Quando a gente consegue manter a nossa mente pura, a nossa mente consegue atingir um estágio mais elevado, né? A nossa mente começa a pensar num nível mais elevado. Então, a gente precisa manter essas práticas, elas são importantes para manter a nossa mente em equilíbrio, né? O Master Ji traz essa ideia de que todos nós deveríamos nos tornar Shiva, né? Shiva é a deidade que alcançou esse poder pela meditação pura. Então nós devíamos seguir o caminho de Shiva, né? O que seria realizar essa completude em nós. Ou seja, o que seria realizar o Tantra, realizar o caminho correto do Tantra. E aí ele também trouxe essa ideia de que Bhoga, né, que também significa comida em sânscrito, mas Bhoga está associado ao prazer, Yoga está associado à renúncia, né? Então ele fala, não é nem yoga, nem boga, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre o prazer e a renúncia, né? Quanto mais boga, né? Quanto mais prazer, quanto maior a satisfação dos seus desejos, mais você pode ir para a renúncia, né? Mais é possível para você reivindicar dos prazeres e ir para a renúncia, para yoga, né? Então a gente não tenta parar, a gente não tenta negar os sentidos ou as sensações que a gente tem, né? A gente usa essas experiências, sejam quais forem, para o autodesenvolvimento, para o autoaprimoramento. Então a gente não pode controlar a natureza, nem conquistar a natureza, mas a gente não deve negar a natureza nem sucumbir aos sentidos, né? Tudo que a gente faz, a gente pode levar a nossa mente a um estado de excitação ou a um estado de equilíbrio. Se a gente pega o caminho que leva ao equilíbrio da mente, a gente está no caminho certo, né? Então esse é o princípio básico do Tantra, né? A gente tem esses 10 sentidos, né? E cada um tem uma demanda. Então quando a gente satisfaz essa demanda dos nossos 10 sentidos, a mente chega nesse estado do equilíbrio, né? A natureza é a nossa melhor professora, né? Então siga a sua natureza. Faça o que você quiser fazer desde que você permaneça com a sua mente estável, equilibrada. Entender esses 3 significados, né, do grosseiro, do sutil e do supremo é Tantra, né? A questão é que a gente está sempre atrás desse entendimento mais grosseiro, né? Por isso que a gente se confunde tanto, né? Que é a mesma coisa da gente estar identificado com a nossa mente externa, né? Com a nossa mente comum. Já o nível supremo, que é esse terceiro nível, né? O mantra, é o nível mais profundo de controle da mente, né? De autorregulação. E quando você observa o mantra, simplesmente observa, a mente está lá. Não tem mais pensamento, né? Automaticamente você está liberto. E essa é uma das melhores práticas do Tantra. Então, quer dizer, ele, né, encerra dizendo que Tantra é a prática do viver e Yoga é a forma do viver. Então hoje nós vamos fazer primeiro uma técnica respiratória chamada Bhastrika, que é a respiração do fole, né? Bhastrika significa fole em sânscrito. E em seguida a gente vai entoar o mantra Om, que é o som primordial do universo, né? Om
é o mantra mais sagrado dentro do hinduísmo e do budismo tibetano. Então, a gente vai cantar o mantra Om nesses 3 estágios, né? No estágio puja, no estágio yoga e no estágio mantra, ou seja, no estágio grosseiro, sutil e supremo. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai cantar 3 vezes verbalmente, né? Audivelmente. Então, nesse formato pergunta e resposta. Então, eu vou cantar o Om e aí você responde Om, audivelmente, verbalmente. Isso 3 vezes. Om, 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 Om. Na sequência, eu vou cantar o Om mais 3 vezes e você vai cantar mentalmente, internamente. Então, eu vou cantar o Om e você só vai reverberar o Om internamente, 3 vezes. E na sequência eu vou cantar mais 3 vezes e você vai só observar o Om que vai estar na mente, né? Como que sentindo o Om que já vai estar reverberando na sua mente. Então, a gente vai começar então com a prática respiratória, né? Na postura sentada. Você descansa as palmas das mãos sobre a coxa, relaxa os cotovelos, alonga a nuca. Então, essa prática, como eu falei, ela imita o Foley. Então, a gente vai inspirar profundamente, dilatando a caixa torácica, guardar os pulmões cheios por um breve momento, e em seguida a gente vai fazer uma expulsão completa e vigorosa do ar pelas narinas. Recolhendo o abdômen, né? Então, se você não tiver familiaridade com essa prática, você pode fazer num ritmo mais lento, no ritmo que for confortável para você, e vagarosamente você pode ir acelerando um pouco esse ritmo, tá? Vou deixar, né, a seu critério para você ver qual que é o ritmo que se adequa mais a você. Essa respiração, ela é muito boa para limpar as toxinas, né? Ela também ajuda a fortalecer as nossas vias respiratórias, né? Ela aumenta a vitalidade, é uma prática bem energizante, né? E ela também dissolve bloqueios energéticos. Se você for hipertensa ou estiver grávida, essa prática não é indicada. Então, nós vamos iniciar então a respiração bástrica. Inspirando. Então, apenas observa os efeitos da prática, voltando a respirar normalmente. Mantendo seus olhos fechados, mantendo a sua postura sentada, a coluna ereta, sentindo o contato do seu corpo, onde você estiver sentada.
relaxando fisicamente, mentalmente. Inspirando e expirando lentamente, observando sua respiração. Então eu vou começar cantando o Om verbalmente, e a cada Om que eu for entoar, você vai entoar também verbalmente, audivelmente na sequência, nesse formato pergunta e resposta. Eu vou cantar mais 3 vezes, verbalmente, e logo que eu cantar pela primeira vez, você vai reverberar o Om apenas mentalmente, internamente, 3 vezes. Agora eu vou cantar mais 3 vezes e você apenas observa o Om na mente, apenas sentindo o Om. Não é nem verbal, nem mental, apenas observa.
Fixe a sua mente nesse Om e observe. Mantendo a sua atenção no Om, apenas observando. E o que quer que atraia a sua atenção, você observa e relembra de observar o Om na sua mente. Você pode direcionar o olhar para o ponto entre as sobrancelhas, permanecendo com a sua atenção no Om. E dissolva sua mente no espaço, na presença, na consciência. Eu vou tocar o sino e você dissolve a sua mente no silêncio que emergir ao final do som.
vagarosamente, vá retornando lentamente, fazendo os movimentos que tiver vontade, se espreguiçando. Quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.